Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal e na nossa rotina, o pior mês da minha vida. Vamos continuar com o sombreamento do desenho ou da imagem do Neymar. Hoje vamos fazer o sombreamento da pele ou da cara toda. Inclusive, nesse sombreamento, como do costume nesses vídeos, tem a narração toda e além só da narração tem palavra-chave. Tem um momento-chave que eu dou dicas de como você pode melhorar o teu processo de aprendizagem ou o teu processo de desenho realista, como entender tudo isso. Para tal, fica comigo até o final do vídeo, que em qualquer momento eu vou falar sobre isso, eu vou te apresentar, eu vou te explicar, eu vou deixar uma dica para você entender como fazer o desenho realista. Algumas dicas já estão dadas em vídeos que já passaram por aqui no pior mês da minha vida, isto no playlist que está aqui no canal. Agora vamos ao sombreamento. Vou usar o lápis HB, está aqui o lápis, só que já está bem curto esse lápis, por isso coloquei nesse negócio aqui para alongar, conseguir assegurar com facilidade. Vamos já ao sombreamento. Não fique de fora, partilha o vídeo, deixa o teu like, deixa o teu comentário também aqui embaixo, que sempre tem passado aqui alguns vídeos bons. E se ainda não é subscrito, faça a tua subscrição, porque vai te ajudar a compreender essa matéria de desenho realista. Aqui, como o espaço é muito grande, é bem aberto, eu uso o movimento de vai e vem, de baixo para cima, para ganhar a velocidade. Nem questão bem da velocidade, mas preencher o bem tranquilo, porque o espaço é muito grande. Se fosse um espaço reduzido, eu não usaria esse movimento nessa dinâmica ou nessa velocidade. E agora vou usar essa pela permissão mesmo do espaço que eu estou a sombrear. Mas já no momento de esfumar, usarei outro movimento. Sempre tenho frisado isso, para a forma de preencher 100%, termos o resultado bem suave. Eu faço ao contrário do movimento que eu uso na passagem do grafite, já no momento que eu esfumo o próprio sombreamento. Agora estou a fazer só o movimento de vai e vem, subindo, descendo, e agora fica tão assim saturado o sombreamento porque não está esfumado, mas assim que eu esfumar vai tomar uma tonalidade bem suave e homogênea. Esse espaço que eu estou a descer, tomo muito cuidado para não passar esse sombreamento que estou a fazer da pele sobre as sobrancelhas, senão eu acabo destruindo tudo que eu já fiz aqui. Por isso é muito interessante, é muito necessário também ter essa atenção no momento do sombreamento. Inclusive, alguns cometem uma pequena falha. Eu também já cometi a mesma falha, ou o erro mesmo. Que esse erro é quando você desce com isso, acaba deixando, para evitar invadir isso, você acaba deixando um traço branco. Como safar dessa? Explico depois. Agora vamos com papel higiênico para fazer o processo de esfumar. Lembrando que sempre eu falei, como o movimento do lápis eu fiz na direção de baixo para cima, agora para esfumar vou usar o processo ao contrário. E prestando atenção para não destruir o que eu já fiz, principalmente nas sobrancelhas. Assim como também subir no cabelo, mantendo a possibilidade de detalhes que estão aí, algumas marcações que eu fiz com o boleador, ou seja, caneta sem tinta no momento que eu fiz o traço, para me centralizar em alguns detalhes ou traços do cabelo que estão aí marcados. Aqui já fiz o processo de esfumar, mas ficou tudo na mesma tonalidade. Para dar a sensação do corpo que tem volume e profundidade, vou criar algumas sombras acentuando o volume da própria testa da pessoa, que é o Neymar. Agora eu vou passar esses lápis, por isso estou a passar no movimento de girar, não sendo aquele que eu fiz primeiro de subir e descer, e depois vou bater com a caneta borracha para acentuar algumas tonalidades. Depois de criar a segunda camada com lápis, né, agora vou passar já com a caneta borracha para bater e acentuar alguns detalhes no brilho dos poros da testa do Neymar. Faço isso devagar, mas procurando criar os pontos bem brilhantes aqui, tentando mesmo fazer o quanto a minha imagem da referência me apresenta,
os detalhes aí no rosto. Aqui estão os detalhes, os poros da pele que estou a criar batendo a borracha. Como sempre eu tenho falado, aliás do vídeo passado eu expliquei a importância de usar a borracha como uma ferramenta para detalhar o desenho, além só de usar como uma ferramenta de corrigir os erros que possamos ter cometido. Veja aqui, está bem assim. E para alguns detalhes em destaque, a gente usamos o lápis. Aqui vou usar o 4H, o lápis mais claro que eu tenho. Pode até usar o 5H, qualquer que seja, mas seja o lápis claro, para acentuar algumas sombras de algumas borbulhas ou alguns detalhes. Aqui eu crio a sombra por baixo ou pelo lado de um ponto branco, que é o brilho, dando uma sensação de altura e a base de cada poro ou cada borbulha na testa, mesmo que seja na pele, que não seja só na testa, né? Podemos assim fazer ou considerar para construir esse tipo de detalhe. Aqui passo bem leve um ponto branco, criando um pequeno brilho. Depois pego o lápis a 4H, crio a sombra pelo lado. Não devo pressionar muito, porque senão crio uma sombra excessiva em relação àquilo que eu quero fazer. Crio outro traço por aqui. São detalhes mais ou menos aleatórios. Passo de novo um pequeno encostar, só faço, encosto aí, fica aquele pontinho. E lembrar que é mais certo quando a sombra está sempre de uma direção e a luz também da outra, porque senão fica uma mistura de coisas. Aqui crio sempre esses pontinhos que estão aqui, vou criando sombra pelo lado. Faço um ponto branco, meio claro, né? Faço um ponto claro, crio a sombra pelo lado. Meio ponto claro, sombra pelo lado. E assim vai ser até eu terminar essa parte da testa. Inclusive daqui para outro lado lá. Mas para não alongar o vídeo sobre fazendo as mesmas texturas que estou aqui a explicar, vou passar agora a palavra-chave que eu prometi no princípio do vídeo, que fique comigo até o final do vídeo, que eu te passo a palavra-chave. Uma das dicas que eu queria te dizer é a seguinte: quando a gente faz um sombreamento, tem uma coisa que eu cometi tanto assim como erro e vejo alguns iniciantes até hoje cometem, que é normal. Quando a gente faz um sombreamento primeiro, por exemplo, das sobrancelhas e depois faz o sombreamento da testa, estamos em risco de colocar essa parte aqui mais definida numa tonalidade branca em relação ao sombreamento da testa ou às próprias sobrancelhas. O que podemos fazer? É preciso criarmos uma pequena sombra aqui por pincel. Quando for assim, vamos descendo, esfumando, girando o pincel para colocar um degradê. Mas o melhor ou a melhor forma de fazer é sombrear tudo, depois fazer as sobrancelhas por cima. Só que isso é preciso também ter atenção de não se perder o lugar certo das sobrancelhas. Para tal, ou você cria a sombra, depois faz a sobrancelha, ou primeiro faz a sobrancelha. No momento que você faz o sombreamento, aqui tenha cuidado de criar o degradê, passando o pincel para não deixar uma parte clara, delimitando aqui a sobrancelha, porque tem acontecido muito isso nos desenhos das pessoas. Então nos vemos na próxima etapa, que já vamos disponibilizar. Aqui já vou continuar fazendo os detalhes para terminar a testa, não vou alongar, mas o importante era explicar como que eu vou fazer ou como estou a fazer esse tipo de detalhe. E no próximo vídeo viemos aqui com outro contexto, outro conteúdo. Abraço, nos vemos já.